Eu não sei qual que é, não, mas se você quiser, depois eu posso me informar aqui. É muito Tá boa. certo. Não, depois você me dá essa indicação aí que eu Tá gostei. ok. Estão vendo a tela aí? Estamos sim. Que bela foto é essa? Não, você Isso sabe. é, pera aí. Isso aí é em Saint-Emilion? Não, É isso aqui é aquela na igreja Grécia. lá. Ah, isso é na Talvez, Grécia? muitos talvez saibam que o Sócrates tenha sido condenado à morte. Mas talvez o que, Isso. que poucos saibam é que ele ficou Ele foi preso nesta envenenado, né? prisão. Não, não, é o seguinte. A história foi o seguinte: ele foi condenado e ficou preso nesta prisão aqui onde eu estou, lá em Atenas, nos arredores de Atenas. Aqui está a fotografia original do lugar. E Certo. por que que ele foi condenado? Porque o Sócrates, ele foi considerado que estava é, corrompendo a juventude ao é, falar de outros deuses, né? Então, ele foi Hum, condenado à morte e ele usou, inclusive, a sua morte como ensinamento para os seus discípulos. E ele teve a oportunidade de fugir e não fugiu para dar exemplo aos seus discípulos. E ele tomou olha cicuta só. depois de ter sido Cicuta, condenado. exatamente. Exatamente. É um anticolinérgico, é uma droga que colinérgica, né, que faz a parada das placas motoras, então ele morre Cardiorrespiratório, né? por uma parada respiratória. Muito bem. Então tá aí a prisão do Sócrates, Olha, nosso mas você saudoso está com uma bela Sócrates. camisa aí, né? Essa camisa é do Clube Como Atlético sempre. Mineiro? Sim, é claro. Ah, Maravilha. Bom, gente, nós excelente. vamos falar hoje de casos de ametropias extremas. A Carolina está aí, né? Que ela deu essa aula ontem. Com certeza. Tá. Então, a Carolina, como expert em altas miopias e limites da cirurgia refrativa, ela vai ser a co-apresentadora desses casos aqui, ok? Tá, Então, vamos lá. Vamos começar com você mesmo, Carolina. tá. Então, o paciente é CO, 24 anos, pedreiro. Em 2008, vem encaminhado para avaliação de cirurgia refrativa. Relato de alta miopia. Usa lente de contato gelatinosa com muita dificuldade, não consegue trabalhar com óculos. Refração estática 8, esférico dos dois olhos, 0,4 de visão. Paquimetria 532, 531. A topografia, muito acima. Tá muito estranha do olho direito, né? Provavelmente ele tinha usado a lente antes da topografia. Acho que vai ter que repetir essa topografia aí. Então, qual que seria a sua conduta? Acho que eu pediria a ele um descanso do óculos, mesmo tendo com dificuldade no trabalho. Tenta usar o óculos um tempo, descansa da lente e volta para a gente fazer essa topografia de novo. Perfeito. Foi o que foi feito. Suspender o uso de lentes de contato. E após um período sem lentes de contato, esse paciente morava longe, sabe, gente? Então ele custou voltar. Ele ficou 45 dias, ele voltou. Olha a topografia dele. Bem mais, né, regular, tá simétrica, muito melhor, né? É uma topografia normal, né? Uhum. É um astigmatismo a favor da regra, uma ceratometria máxima de 45, o que é muito bom para um paciente com alta miopia, né? Isso. Se fosse o caso. Sim, Mas nós temos outras alternativas, né? Qual que sim. você acha que É, seria para esse? Gente, a melhor técnica é aquela que atende à necessidade daquele paciente. Não existe uma técnica ideal para todos os pacientes. sim. Eu acho que considerando o fato dele ser pedreiro, é até meio que um risco usar a lente gelatinosa, né? Então, acho que cirurgia refrativa é uma boa opção para ele, olhando pela topografia, pela cerato, pela paquimetria, eu acho que a gente conseguiria fazer cirurgia. A melhor opção, obviamente, é ali o Fasca, mas eu acho que ele não vai ter condições de fazer isso, né? Então, acho que dá para indicar um PRK. Para um pedreiro, você acha que o PRK seria uma boa? É, tem por causa da exposição do sol, né? Exatamente. Lembre-se que nós estamos falando de 2008. Provavelmente a gente não estava usando Medicina. a mitomicina. Então, Lasik.
Não tem, tem outras alternativas. Você não cogitaria outras alternativas, não? Não, eu acho que eu optaria por uma cirurgia convencional mesmo. Tá. Gente, eu sempre acho que, embora a gente tenha que dar todas as orientações, quando você vê o perfil de um paciente, as condições socioeconômicas dele, às vezes eu acho que é até desnecessário você propor uma tecnologia que ele não vai ter acesso. Sim, Então, realmente, a gente tem que pensar numa tecnologia que esteja ao alcance dele. Agora, o problema é esse, olha qual a profundidade de ablação. 120, que era 8 graus, né? 8 vezes Uhum. 15 dá 120. 20, vai dar 410 de residual. Mas o flap, E aí, será que ele é seguro de acordo com o PTA? O PTA é para córneas normais, né? Então, se uhum, você pegar ali a espessura do flap, 120, mais a profundidade de ablação, que 110, é 146, dividir pela paquimetria, você vai ter o PTA. 531. Do lado aqui nós temos a fórmula de Fazendo Mannerheim, que associa a profundidade de ablação com a zona ótica, ok? o PTA Quanto deu maior, pode falar. 0,5. PTA vai dar 0,5 aqui. Pois é. Então, 0,5. E aí? Não é seguro. Uhum. E olha que eu usei a plataforma, a proposta era usar a plataforma de 120, que é a menor que tem nos Ransatome. Nós não tínhamos fento. Não tinha mitomicina, não tinha. Não, é. E agora? É, HM também não era opção na época. É, E não nem sei. também o PTA, né? O PTA também não estava disponível. Então, eu não tinha essa informação. Então, usando a distância vértice, foi esse aí o planejamento do paciente e é, observe que o flap, eu reduzi um pouco o diâmetro dele, é um flap mais fino, e fiz praticamente a estática total, a refração dele, né? Certinho. Que ele estava usando, que ele estava usando 8, usei a refração de. Porque ele já era presbítero também, né? 45 anos. Exatamente. Mas Muito mesmo bem. com o PTA de 0,5, você fez um LASIK? Aqui na época não tinha, né? Entendi. Não tinha o PT, essa informação não existia à época. Se eu tivesse essa informação, certamente eu não faria. Mas o que eu Entendi. poderia fazer, já que um paciente que tem 0,4 de visão, é um paciente que já não tem qualidade. Não há de se falar em qualidade quem não tem quantidade de visão. Então, certamente eu reduziria a zona ótica. Olha aqui, se eu reduzir de 6, que foi a zona ótica usada, para cada dioptria, aqui corrige 13. A profundidade de ablação, para corrigir 1 grau, você tira 13 micras. Isso depende de cada laser. Mas se você usar uma zona ótica menor, nessa fórmula aqui, você vai tirar em torno de 10. Uma zona ótica de 5,5. Então, considerando, se eu tivesse essa informação, uma alternativa seria reduzir a zona ótica ou então propor para ele uma hipocorreção. Tudo isso é conversado com o paciente, né? Então, Sim. considerando tudo isso, o que que você faria? Bom, foi feito, né? Foi feito o Uhum. LASIK e eu poderia ter, inclusive, considerado a redução da zona ótica se eu tivesse essa informação do PTA. Na época que nós tínhamos era um leito residual mínimo de 250, que ficou Uhum. nesse caso, tá bom? Certo. Olha que coisa interessante. Como eu falei com vocês, esse paciente morava numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar. É uma cidade longe. No sexto dia, ele ficou aqui durante esse período do pós-operatório. Quando eu fiz o primeiro controle dele, eu faço um controle no dia da cirurgia, depois outro uma semana. Esse paciente estava com 0,5 de visão, tinha ganho uma linha de visão, estava muito satisfeito e nunca mais voltou.
porque ele foi para a cidade dele, eu perdi contato com ele. Mas o fato de ele não ter voltado sugere que ele tenha ficado satisfeito. Então, Sim. gente, eu trouxe esse caso porque é um caso que realmente hoje ele se torna ainda mais desafiador. Mas é um paciente que, se você não fizer nele uma cirurgia ou LASIK ou PRK, ele não tem a menor condição de colocar uma lente face, que é um paciente muito jovem para você pensar numa faca refrativa. Então, Hoje em dia seria uma opção também, pelo menos hum, temporariamente, fazer um PRK e pedir para ele usar aquela a lente de contato com proteção ultravioleta por uns meses seria uma, de trabalho, seria né? uma alternativa também, com certeza. Hoje, gente, com maior, vamos dizer, conhecimento, talvez eu não fizesse um LASIK nesse paciente, porque o risco de ectasia realmente ele ocorre em 95% dos casos em LASIK, em altas miopias. Então, possivelmente, uma opção seria fazer um PRK e usar a lente de contato, com a grande probabilidade dele não usar, e a outra Uhum, questão, outra coisa seria talvez uma hipocorreção no LASIK ou com redução da zona óptica, talvez fosse mais seguro do que fazer um PRK para o paciente que trabalha no sol e fica no sol o dia todo. E ele não vai se cuidar nas condições, um paciente muito humilde, uhum, provavelmente o PRK para ele poderia ser um resultado muito ruim, tá? tá. Então, o que é que a gente pode tirar desse caso aí? Então, o que aprendemos neste caso? O fato de não ter voltado sugere que ficou satisfeito com o resultado. A cirurgia refrativa é opcional na maioria dos casos. Este caso, não- esse caso teve uma indicação profissional. Você se É lembra difer- que só um minutinho. Você se lembra que aquela topografia inicial, ele já estava começando a ter uma ceratite importante ali. E ele ia Uhum, continuar usando lente porque ele não tinha condições de trabalhar no sol com óculos de 8 graus. Então, sim. se não fosse feita a cirurgia, certamente ele evoluiria para uma complicação mais grave. Então, esse caso não é um caso por estética, era um caso por indicação profissional. Sim. A expectativa do paciente era conseguir trabalhar sem óculos. Sua retina já tinha alterações importantes, limitando a qualidade visual. O planejamento cirúrgico deve atender à necessidade do paciente. Quem não tem quantidade, acuidade visual, não reclama de qualidade. Por Sem isso que você conhecer. poderia, né, fazer uma redução da zona óptica, porque dá mais halos, a qualidade visual é pior. Mas Uhum, você aumenta a segurança do procedimento, dependendo do PTA, que é a informação que a gente tem atual. tá. Quando o LASIK for indicado em altas miopias, o cálculo do PTA se torna necessário. Considere o PRK em casos de valores limítrofes. A exposição frequente ao sol seria uma limitação importante para PRK. É isso aí. Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Então, Reinaldo, tem uma pergunta, na verdade, sobre o Nazik. Pois não. A espessura do flap, você falou que considera 120, né? A gente sempre considera 120 ou Não, tem uma média? depende do microcerato. O microcerato Ransatome, ele tem duas plataformas. Uma de flap 140 e outra de flap 120. O flap 140 ele é feito em maior frequência porque ele dá mais segurança ao cirurgião, menos risco de buttonhole, de estria, deslocamento do flap. Mas quando você tem uma córnea que não permite, vamos dizer, um resíduo estromal com a plataforma de satisfatória, com a plataforma de 140, você deve optar pelo flap de 120 e eu optei até por reduzir a zona óptica para reduzir também o risco de buttonhole. Mas cada plataforma, cada tipo de microcerátomo tem plataformas distintas. Agora, o problema é que não tanto com os microcerátomos atuais, mas os microcerátomos mais antigos, eles geralmente não tinham um flap na espessura que era determinada pela plataforma. Então, às vezes você punha uma plataforma de 140 e tirava 180. Ou seja, esse paciente, se você tivesse ficado para um limite de 250, ele não teria 250. E aí, quando dá uma ectasia, você fala, mas eu deixei o limite de Strom. Não, não deixou, porque o flap foi muito mais espesso. Entendeu?
Entendi. E no Fento geralmente é como? O fento você pode ter 90, 100, 110, 120, você pode colocar a espessura que você quiser. Eu uso de rotina 110, facilita, a manipulação dele é muito fácil, a recolocação dele, levantamento dele é muito fácil. Eu não faço com flaps mais finos, porque o risco de você rasgar o flap com um flap 90 é muito grande. Você tem que lembrar que do flap de 110, 50 é epitélio, que não oferece nenhuma resistência. É um flap extremamente fino. Então a gente tem que tomar muito cuidado com flaps menores, espessuras menores que esse 110. Beleza. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso, gente? Reinaldo, só Se para você tem complementar aí dúvida, a sua fala, foi não. normalmente trabalhadores da construção civil, portadores de alta miopia, são ótimos candidatos para cirurgia refrativa, até pelo fato de eles não poderem usar lente de contato no local de trabalho por causa de cal, poeira, cimento, etc. E muitas vezes o óculos tem uma durabilidade muito pequena, porque são óculos que ele muitas vezes deixa o óculos cair, arranha com muita facilidade. Então, cirurgia refrativa para esse nicho de mercado é bastante interessante, e como você já mencionou, a melhor opção, sem dúvida, que é o LASIK, porque esses pacientes, muitas vezes, eles passam o dia inteiro no sol. Então, realmente, o PRK, mesmo com o uso da mitomicina C, a chance da gente ter um RAISE importante é muito grande, né? Como você já Correto. comentou, o Hansatom, quando a gente usava a plataforma Hansatom, a gente tinha a opção de flap 140 e 160. Quando nós passamos para a plataforma Hansatom XP, aí a espessura corneana a gente teve a opção melhor, que é 120 e 140. Como você já comentou anteriormente, flap mais grosso, a chance de você ter microestria e a chance de você ter um descentramento é muito menor do que se você faz um flap muito fino. O grande problema é que flap grosso, se você estiver trabalhando no limite, realmente você corre o risco de induzir uma ectasia. Então, a melhor espessura, sem dúvida, para quem usa a plataforma Hansatom é o 120. Agora, se você tem um paciente lá com baixa miopia, uma espessura de córnea boa, podemos fazer 140 tranquilamente. Ok? Então, é Excelente. isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta aí? A doutora Maria Carolina está aí ansiosa para responder as perguntas aí de Isso. vocês. Eu fiquei na dúvida aqui agora que você falou isso aí, doutor Arnaldo. Ah, Aham, Quando, se, por exemplo, o paciente tem uma miopia baixa, mas ele tem uma córnea grossa, assim, uma paquimetria muito boa. exato. O fato de Aham, eu fazer o flap um pouco mais espesso, então eu vou estar pegando um estroma um pouco mais profundo. Então é mais isso. seguro, né? Na realidade, você tem um paciente que tem uma paquimetria central de 580, por exemplo, tem lá menos 1,5, menos 2. Esse paciente ele tem uma necessidade, muitas vezes profissional, de fazer uma cirurgia que a recuperação visual tem que ser rápida. Um paciente não pode ficar aí 20, 30 dias sem trabalhar. Então, você pode fazer um LASIK tranquilamente, porque o paciente tem uma espessura de córnea boa e você fazendo um flap de 120, a chance de você, se esse paciente não tiver uma córnea muito curva, ou seja, uma curvatura, uma cerotometria normal lá, um K médio de 44, 45 no máximo, a chance de você ter um buttonhole é quase que zero. A gente tem Uhum, buttonhole, o buttonhole ele existe quando você força fazer um flap com um paciente que já tem um K médio lá de 47, 48. Ou seja, uhum, se você tem uma córnea muito curva, aquela invaginação que a plataforma do mixerátomo vai acarretar no laser vai induzir uma umbilicação ali da parte central e você vai ter um buttonhole. Se você aham. tiver uma córnea plana ou uma córnea abaixo de 46, 47, a chance de um buttonhole é quase que zero. Ok? Então, mas assim, eu estava falando porque ontem a gente comentou sobre a diferença da vantagem do Smile em relação ao LASIK. Que no Smile vai mexer mais no estroma mais profundo, né? Porque o estroma anterior ele é mais rígido, assim, se Exato. refere mais rigidez. Isso, na realidade, é uma suposição, sabe? Quando a Zeiss lançou aí a plataforma Smile, o marketing deles era que como a gente removia uma parte de tecido
no estroma mais profundo, a chance de você ter ectasia era menor, mas isso na prática não se obteve esses resultados. A chance de Uhum. você ter uma ectasia, se você faz uma remoção de um retalho lá muito espesso, a chance é praticamente a mesma de um LASIK. Ou seja, você tem a mesma chance, estatisticamente falando, de ter uma ectasia e ter uma precisão bem menor do que quando você faz uma ablação com laser. Então, é esse o motivo da gente não ter investido na plataforma Smile. Se essa plataforma realmente ela fosse vantajosa e trouxesse mais segurança e melhores resultados para os nossos pacientes, certamente a gente já teria adotado essa plataforma lá. A filosofia da Ocular Laser é sempre oferecer a melhor tecnologia possível. Então, se a gente não investiu no Smile, é porque realmente ela não se provou, o marketing dela não foi comprovado na prática. Entendi. Ok? Aham. Além de ser um tratamento bem mais caro em todos os aspectos. A taxa do laser é mais cara, você tem que cobrar muitas vezes 2 vezes mais do que você cobra no LASIK convencional. Então, a gente não vislumbrou nenhuma vantagem no Smile. Então, por isso que a gente não investiu nele. Ok? Uhum. Certo. Bom, Mais alguma então vamos. pergunta, pessoal? Algum comentário? Vamos em frente, então, Reinaldo. O que a gente observa, só fazendo mais uma complementação em relação ao que o Arnaldo falou, é que realmente é o seguinte: o Smile já foram descritos casos de ectasia, mas parece que pelo fato de retirar só o estroma posterior, a incidência é menor. Mas é como o Arnaldo falou, uma tecnologia muito mais cara e menos precisa. A vantagem dela é a segurança e menos olho seco, mas tem como desvantagem menor precisão e maior custo para o paciente. E Minas Gerais, gente, mineiro, ele olha muito preço, ele não olha a qualidade. Então, nem segurança. Se você tiver uma companhia aérea que faz lá R$ 100 mais barato para voar num bandeirante, ele, ele não olha a segurança do avião, ele só olha o preço. Mineiro é assim, é diferente de paulista, do sul do Brasil, que o pessoal realmente não tem esse perfil do mineiro de ser mais amarrado mesmo. Então, para a nossa realidade aqui, o Smile, a gente teria uma grande desvantagem em relação à concorrência, porque nós já temos vários equipamentos de laser. Em Belo Horizonte, temos uma plataforma Smile, que está parada já faz tempo, por causa do custo, inclusive, do conserto do equipamento, e está parado. Bom, então que atualmente nós não temos nenhum caso em Belo Horizonte. Isso que o Arnaldo falou. Se fosse muito superior, a gente teria outras aqui. É, bom, podemos ir para o segundo caso? Perfeito. Vamos em frente, Reinaldo. Vamos lá. Então, quem que vai apresentar esse caso aqui, Arnaldo? Vou convidar o doutor André para apresentar esse segundo caso aí, por favor. Esse caso aqui, André, é o prontuário T6, se quiser mais informações. Então, vamos lá. Vamos lá. Março de 2020. Paciente masculino, 22 anos, primeira consulta. Caminhando para Denise Dávila. Usa lente de contato há 7 anos, veio com lente de contato em olho direito. Relata glaucoma há 4 anos, nunca usou hipotensor. Correção atual, usa em casa. -19 com -6 a 25, 20/70. -16 com -5 a 140, 20/150. A topo, igual ele estava com a lente de contato, né? Então não está muito confiável. Essa topo aí parece dar um efeito Warp aí. A PAC extremamente fina, né? 362. Qual a conduta? Inicialmente, eu pediria para ele voltar outro dia sem o uso da lente de contato, para a gente refazer essa refração. E, inicialmente faria isso. Tá. E você pensaria em algum tratamento cirúrgico para esse paciente? Talvez uma liofásica. Tá. Esse paciente, quando eu ponho assim encaminhado, é aqueles casos que eles te mandam um paciente, é muito amigo meu, é uma pessoa muito pobre, uma pessoa que trabalha não sei aonde, luta com muita dificuldade. Ou seja, ao invés, isso é tipo do mineiro, ao invés dele ajudar o rapaz, não, ele transfere o problema do rapaz para você. Como se dissesse,
eu encaminho e você resolve o problema. Mas, na verdade, esse paciente é um paciente muito pobre, tem a menor condição de colocar uma lente fácil. Seria realmente a primeira indicação. Mas seria impossível pensar nessa realidade para esse paciente. Não sendo Então, possível a lente fáscica, o que você pensaria, André? talvez eu manteria a lente de contato rígida. É rígida, né, que ele é rígido. É rígida. Muito bem. Isso. A primeira coisa que eu fiz é o seguinte: o paciente com 19 dioptrias, primeira coisa que eu não me preocupei com a córnea dele, não. Eu preocupei com a retina dele. Encaminhei para fazer um exame de retina e foi necessário fazer já laser no olho esquerdo. Bom, e também foi pedido um exame de glaucoma e não foi confirmado. O glaucoma tinha uma pressão, que não era uma pressão normal, mas era com uma córnea muito fina. Então, foi só avaliação periódica. Não foi prescrito medicação, não se confirmou o diagnóstico de glaucoma e foi feito o tratamento do laser. Então, o que você faria nesse caso? Ah, você já falou, lente de contato. Eu também. Com 19 dioptrias, gente, com 6 de astigmatismo, não há de se falar em cirurgia refrativa num caso desse. A lente fáscica está fora de questão. Então, é realmente colocar uma lente de contato. E o André foi muito observador que temos realmente um órpode aqui no olho direito e que melhorar o perfil de adaptação desse paciente. Vocês observam que eu sempre coloco a curva base da lente muito próxima do K1 e se tiver um toque muito importante, eu vou aumentando essa curva base, tá? Mas eu não faço em casos assim de mesmo ceratocone, camédio, para lentes asféricas, não. Eu faço camédio para lentes Rosicar, que são lentes multicurvas. Então, esse paciente teve uma visão bastante satisfatória, 0,5, 0,7, mal, né? Mas para quem tinha 20/70, 20/150, que é uma visão bem pior. Então, vamos continuando. Então, foi adaptada a lente. Em, Vamos lá. em maio de 2020, ele veio para avaliar as lentes e começou a ter problema com essas lentes. Então, continuei. Em novembro de 2020. Novembro de 2020. Controle de cone. Feedback OD, usando as lentes de contato sem queixas. Acuidade visual 0,7 AO, com as lentes de contato, né? Uhum. Na bio, bom padrão nas lentes de contato, feedback OD. Manter lente de contato em uso. Voltar em 6 meses para repetir topografia. Se a alteração persistir, indicar anel. Então, vocês observam o seguinte: tem pacientes que o perfil da córnea, você pode tentar qualquer lente. É paciente muito simples, você não vai indicar uma lente escleral, porque não vai conseguir, não vai ter condição, tá certo? Então, esse paciente, ele não conseguia ficar com a lente muito tempo e ele tinha uma necessidade de usar a lente, principalmente no olho direito, que era a adaptação mais difícil. Então, a solução foi fazer um piggyback, e a gente não deve fazer piggyback constrangido, como se fosse uma falha na adaptação. Não. Piggyback é uma forma que a gente tem de viabilizar uma adaptação que não seria possível de outra forma. Então, esse paciente usava as lentes porque ele tinha uma visão bastante satisfatória com as lentes de contato e ele não tolerava, e só fazia piggyback no olho direito. Eu sempre oriento o paciente que usa piggyback, de vez em quando, tentar não usar a gelatinosa. É interessante. Às vezes, com o tempo, ele acaba se adaptando com a lente. Bom, vamos continuar. Agora é maio, né? Maio de 2021, né? Isso. Controle de ceratocone. Perdeu as lentes de contato. Topografia piora do cone OD e TLC no olho esquerdo, Soper. 52/45, menos 15. Ele fez 9,2. sem as lentes. Lembrando aqui que ele Aham, perdeu as lentes. Então, ele estava tá. absolutamente incapacitado de fazer qualquer coisa. Uma pessoa com 19, com 16, ele só usava o óculos em casa. E então, quando ele veio sem lente, sem óculos, sem nada, como um acompanhante. E eu coloquei uma lente para resolver o problema imediato do olho esquerdo e solicitei um pentacam, porque você observa o K máximo dele. Bom, ainda é uma data.
Março de 2020, 56. Novembro de 2020, 59. Mas aqui ele tinha um viés, porque estava com a córnea muito irregular por causa do uso de lente. Mas depois eu olhei para Aham. você ver, quando ele voltou em maio, que é aqui onde nós estamos, ele já estava com a curvatura de 62, ou seja, o cone estava evoluindo de Entendi. uma forma muito agressiva. Então, alguma Uhum. coisa tinha que ser feita. É, Então, sua foi história. solicitado, então, o Pentacam, correto? Aham. Para ver a É. possibilidade. Lembra que esse paciente tinha 327 paquimetria. Então, Isso. vamos lá. Aí está o Pentacam. Alguma observação? Tá vendo o cone aí? A elevação É. posterior? Quanto que tá ali? 60 e tantos, né? 64. É, é mais de 60. A ceratometria do Pentacam costuma ser diferente da topografia por anéis de plástico. Costuma ser até menor. E na elevação posterior, um cone típico. De que tipo de cone que é esse? Tem aquela ilha. Que cone que é esse? Ah, esqueci. Gente, que cone é esse aqui, ó? Hã? É um nipo. É um nipple, né, gente? Um nipple típico, clássico. É um mamilo, né? Nipple é mamilo. Olha para você ver, então. Então, típico do nipple. Então, olha aqui a outra, a topografia, o mapa dos índices do Pentacam, todos alterados, evidentemente. Curva de progressão nem se fala. Então, o que me interessava nesse Pentacam era o tipo de cone, a asfericidade e a paquimetria central no trajeto do anel, não a paquimetria do centro da córnea. Interessa qual que é a paquimetria entre 5 e 6 milímetros, onde estará o anel. Então, está aqui, ó, a paquimetria, então, 454. Então, pergunto a vocês, o cone nós já vimos, é um cone nipple. Que tipo de anel que se deve colocar num cone nipple com uma esfericidade, um astigmatismo de 1,7, a esfericidade aqui, cadê a esfericidade aqui? Vamos aqui, ó, de menos 1,73. Vamos lá. Vocês devem ter aquele gráfico, aquela tabela que eu passei para vocês. Vocês devem plastificar e estar sempre com ela, que em caso de dúvida vocês dão uma conferida. Então, o cone nipple e o cone nipple com uma miopia absurda dessa aí, a gente tem que tentar aplanar a córnea o máximo possível. Então, é de se indicar um anel que tipo? É um 320? arco longo, né? 320. É um anel de arco longo, gente, 320, não há dúvida. Quanto mais espesso, mais você aplana a córnea e mais miopia você pode corrigir. Essa é a lógica do anel de arco longo. Então, foi colocado exatamente esse anel, 320 e 250. Mas eu trouxe esse caso porque olha o que aconteceu. Continue agora. Nós estamos, então, em fevereiro de 2022, foi colocado o anel. Em março. No teste de lente olho direito, -9, SR +6. Fornecer a lente de contato no olho direito, -3,5, visão de 0,4. Aí já usando gelatinosa. Suspender o uso de lente de contato em olho esquerdo por 7 dias para fazer o Pentacam. Você vê que era um Aí, paciente tão humilde que ele fez Pentacam de um olho só, porque era mais barato. Eu falei, não, vamos mexer só no direito. Ele fez só do olho direito. Aí aí estão as características. 6 meses pós-operatório de anel no olho direito, trouxe o Pentacam do olho esquerdo. Ceratometria 49,4 por 53,20. AST -3,80. ASF -0,96. A menor espessura 442. 75% dá 331 micra. Cone nipple. Teste lente de contato olho direito.
Aí tem menos 9,5 SR, dá 0,4 de visão. Você Essa, observa é, que praticamente não teve ganho de visão. A miopia, que era para a gente esperar uma grande redução, não teve redução da miopia. O que vocês acham? Você acha que valeu a pena para esse paciente colocar anel no olho direito? mas esses são os dados do olho direito ou do olho esquerdo, Renato? Não, isso é do olho direito. E quando ele voltou, depois colocou o anel, tá aqui, teste Não, de lente de não, contato porque do tá olho ali, direito. trouxe o Pentacam OE. Ah, tá, entendi. Tá, mas o Pentacam, os dados do Ah, tá. Pentacam estão aqui, O teste do tá olho certo? direito, verdade. É. Isso. Aí é o seguinte, aqui embaixo começou o teste de lente de contato do olho direito. Ele então precisava de uma lente de menos 18,5. Eu pergunto a vocês, valeu a pena para esse paciente fazer o uso do anel? Paciente que tem uma dificuldade muito grande, você tem que facilitar de toda forma, senão ele não consegue fazer a cirurgia. Vocês acham que valeu a pena? Eu acho que Assim, pode ter diminuído a aberração. Gente, é, não vamos olhar só a metropia. Valeu muito a pena. Esse paciente tinha um astigmatismo muito alto. Com um esférico apenas, esse paciente consegue usar lente gelatinosa. Isso muda muito a vida da pessoa. Ninguém consegue usar uma lente rígida a vida toda. Chega uma hora que a córnea a pessoa começa a ter intolerância, a superfície ocular começa a não permitir uma adaptação tão satisfatória. E o fato de não ter melhorado a acuidade visual, é isso que você falou, você melhora muito essas aberrações da córnea, a córnea fica menos aberrada, então você melhora, é um 0,4 de melhor qualidade. E o principal ganho é que o anel tem uma boa possibilidade de não deixar progredir. Isso tem que ficar muito claro para o paciente, para que ele tenha a percepção de ganho, tá certo? Ok? Uhum. Reinaldo, Então, uma sim, coisa importante também que eu acho, que eu percebi, é que alguns pacientes, né, depois do implante, eles relatam que melhora a superfície e, consequentemente, o prurido, né? Tipo, muitos pacientes eu vejo perfeito. com isso. É Então, isso comum é isso, positivo também. perfeito. É comum isso, viu? O paciente, depois do anel, já me fala que coça menos. Não sei se eles ficam com medo de tocar no anel, de mexer, de qualquer coisa. O certo é que eles têm menos prurido. E realmente eles relatam que às vezes você não tem ganho de visão, mas eles falam assim: não, a visão melhorou muito. Mas por quê? Melhorou a qualidade daquela acuidade visual. Então, então tá aí o Pentacam do olho esquerdo. Também é um cone nipple. Aí está a espessura no trajeto. Então, eu perguntaria para vocês: olha o resultado do anel do olho direito. Uhum. Continua aí. Pré-anel, menos 19 com menos 6 é 25, 0,3. Pós-anel, menos 8,5 esférico, 0,4. Não é por Justifica anel o OE. 0,1 que aumentou de acuidade visual. A qualidade está praticamente a mesma. Mas considerem que a qualidade da visão melhorou, a possibilidade de evitar a progressão é maior e o fato do paciente poder usar uma lente gelatinosa. Então, justifica sim você usar o anel no olho esquerdo. Até porque o olho esquerdo, como tem um ceratocone menos avançado, o resultado deve ser melhor do que o resultado do olho direito. Agora, chama atenção o resultado do anel 320. A gente imagina que vai reduzir muito a miopia e não mexer no astigmatismo. Olha a imprevisibilidade de anel. Uhum. Praticamente não mudou o esférico e reduziu totalmente o cilindro. É muito estranho, né, esse resultado. Não era o que a gente esperava. Então, é isso que eu falei. Valeu a Sim. pena? Valeu. Vale a pena colocar no olho esquerdo? Sim, porque você tem melhor prognóstico, maior possibilidade de usar lente gelatinosa e uma melhor qualidade de visão. Então, vocês observam o seguinte, que é um caso bem desafiador, né? Um paciente já com cone avançado e que nós só optamos pelo tratamento cirúrgico quando ele teve progressão do cone. No esquerdo, nós ainda não indicamos o anel porque ele não está tendo progressão no olho esquerdo. Então, o que nós aprendemos nesse caso? Cone avançado, associado a miopia alta, tem prognóstico visual limitado pelas duas condições. Não crie grande expectativa de reabilitação visual sem lente de contato. Este paciente pedia
perdia a lente de contato rígida, gasto permeável, com frequência, comprometendo a sua renda. A possibilidade de usar lente de contato gelatinosa já melhora a qualidade de vida desses pacientes. O risco de é, RD, né? De retina, né? É muito alto nesse É, caso. Provavelmente retina regularmente. Não avalie o resultado de anel solamente apenas. retina, eu pus ao contrário. É, É DR. pós inglês. Não avalie o resultado de anel apenas pela topografia. O anel 320 reduziu apenas o cilindro, porém permite o uso de lente de contato gelatinosa. Vocês observam aqui, olha o pré-anel, 49,56. Olha o pós-anel, 49,54. Você fala assim, pô, não mudou nada. Às vezes a topografia não reflete o resultado visual. Então, não avalie o resultado pela topografia. Ok? Bom, perguntas. Eu não tenho uma pergunta, mas eu quero falar. Eu fiz só um caso de anel esse ano e, por incrível que pareça, a minha paciente, ela realmente ela chega lá com o autorrefrator dela. É claro que a gente não vai olhar isso também, né? Mas a miopia muito alta e ela amou a cirurgia, sabe? Acho que isso que a gente discutiu, assim, a gente vê o É, resultado e o grau realmente super alto e ela tá super satisfeita. A gente tá até adaptou uma lente para ela, mas ela queixou muito dessa questão do prurido, da qualidade visual, sabe? certo. Isso é muito bom. Então, a gente não deve avaliar o resultado da cirurgia pelo resultado da refração e também pelo resultado da topografia. Porque a percepção de melhora do paciente, às vezes você não mede, porque você não está medindo qualidade quando você mede a acuidade visual. Então, você observa que às vezes a topografia nos diz pouco, porque a topografia é um exame complementar, ele não espelha. Quantos pacientes nós temos com cone que não sabe que tem cone e que tem uma visão excelente? Ou seja, a topografia não espelha o resultado visual. Lembrando que autorrefração em ceratocone, gente, seja com anel, pós-anel, não adianta nada, só atrapalha. Eu sugiro vocês nem fazerem autorrefração. Não ajuda em nada, absolutamente nada. Só serve para confundir. Bom, e mais alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, concordo 100% com você. Vamos em frente. Vamos convidar a doutora Juliana aí para o próximo caso, por favor. Então vamos lá. O próximo caso. Vamos achar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Quer ver? Vamos ver aqui. Isso aqui, gente, para quem não conhece, eu sou fã desse povo, não considerando as questões religiosas. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do tamanho de Israel. Aqui é o Nordeste, aqui o menor estado do Brasil, que é Sergipe. Israel cabe aqui dentro do estado de Sergipe, sendo que 60% do território de Israel, que cabe com folga dentro do estado de Sergipe, é deserto. É isso aqui chamado deserto de Negev. E a gente presencia lá várias ilhas de vegetação, que são aqueles oásis. E essa região ela é povoada por judeus, evidentemente, e por beduínos, nômades, e muitas vezes beduínos que têm verdadeiras tendas, que são verdadeiras casas, com um conforto absurdo. Eu tive a oportunidade de dormir numa dessas tendas e são extremamente confortáveis. E os beduínos são ricos, não são pobres. Os beduínos, todo o transporte público lá de Israel é controlado pelos beduínos. Dá para você ver que a gente tem uma ideia de ser aqueles caras que ficam andando no deserto, né, caçando um oásis. Não, eles têm um padrão de vida que é interessante. Eles mandam as crianças para a cidade estudarem, vão ser médicos, engenheiros, etc, etc. E essas crianças, esses jovens, enquanto estão produzindo, mandam dinheiros para os velhos que estão no oásis. Quando essas crianças, esses jovens se aposentam, estão velhos, eles vão morar no oásis. E o ciclo continua. Ou seja, eles mantêm essa tradição de milênios aí. Muito bem. Então vamos continuar. Quem vai apresentar esse caso?
Sou eu, Juliana. Juliana, esse caso, ele é muito emblemático, porque mostra muitas vezes que é importante a gente tratar do paciente, do indivíduo, e não do seu olho. Então vamos lá, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vamos lá. Então, um paciente masculino, portador de surdez sinalizada, na primeira consulta em Pera, só um 1995. minutinho, Juliana. Você sabe o que é surdez sinalizada, gente? Que ele se comunica por sinais? Não, não sei. Bom, então veja bem, nós temos dois tipos de deficientes auditivos. Aquele que tem surdez sinalizadas, que ele não tem capacidade de expressar-se pela voz, ele não se comunica na sua língua natal. E nós temos o surdo ou surdez oralizada, que é aquele surdo que consegue se comunicar, seja pela sua língua nativa, seja através de leitura labial, ou seja através do implante coclear. Esse de surdez sinalizada, evidentemente, que é uma deficiência muito mais grave, porque ele só consegue se comunicar com quem sabe a leitura a linguagem de Braille, que é a linguagem dos surdos e mudos. Tá certo? Bom, feito esse esclarecimento, vocês imaginam o grau de deficiência dessa criança que não escuta, não fala e ainda tem um problema visual. Ou seja, os três principais sentidos estão comprometidos. Então, vocês imaginam o tamanho do desafio, né? Vamos lá. Então, 8 anos de idade, na estática tinha mais 6,5 com menos 3,5, em olho esquerdo mais 6 com menos 3,5, a refração dinâmica mais 4 com menos 3,5 e mais 3 com menos 3,5. No cover test tinha um XT, foi feita oclusão e no fundo de olho papilas escavadas. E aí depois, com 20 anos, em 2007, ele voltou, a refração estática mantinha-se praticamente a mesma, a refração dinâmica mais 5,5 e o fundo de olho ainda as papilas escavadas. Na época a gente não tinha OCT, então a gente desenhava as papilas. Aqui do Guilherme Tibor, que era o nosso glaucomatólogo na época, mostrando com as papilas muito escavadas, né? E ele considerou que, apesar, muito competente, ele deu alta para ele e falou assim: não, isso aqui não é glaucoma, é uma escavação fisiológica. Muito bem, então você vê que eu estou acompanhando esse menino há 12 anos, tá? Então, quer dizer, eu me envolvi muito com essa criança. Aqui estão mostrando os tratamentos todos, a base de oclusão, com acompanhamento ortóptico. Eu acompanhei essa criança durante muitos anos e se ele tem uma boa visão com correção, é porque a família cumpriu as determinações de oclusão, nós fizemos oclusão alternada, porque essa criança tinha uma acuidade visual inicialmente muito ruim. Observe que ele começou no tratamento 0,5 em ambos os olhos. E nós conseguimos reverter essa ambliopia com essa oclusão. Bom, mas então, ele me procurou então em 2009, com 22 anos, querendo operar. Está aí a topografia. Isso é uma topografia retirada de prontuário físico, então eu não tenho o original. Então, por isso é o preto e branco. Fazemos o que com esse paciente? Olha, primeiro, assim, considerando que as outras questões já estavam, né, bem acompanhadas e resolvidas, tanto essa questão do fundo de olho, das papilas, o Sim. estrabismo. Isso aí pode ficar tranquilo, que estava tudo sob controle, não tinha glaucoma. Ambliopia já tinha tratado, não tinha mais ambliopia, né? Tinha uma acuidade visual bastante boa. Então, é uma alta hipermetropia, né, com astigmatismo moderado. A paquimetria é boa, 588, 590. E a topografia é um astigmatismo regular, né, a favor da regra. E os índices dentro da normalidade. Faria o que com esse paciente? Um astigmatismo alto, né? 3,5 de Sim. astigmatismo, né? É um astigmatismo alto, né? Tá. Então, assim, acho que não tem indicação de PRK por causa da alta hipermetropia. Acho que se fosse operar, seria um LASIK. Mas um LASIK, alta hipermetropia em jovem,
questão de Com todo o regressão. contexto complicado também. Aí vem Mas aquela assim, questão. Se você for olhar para o olho do paciente, você não opera. Se você ver qual que é a demanda do paciente, não do olho, apesar dessa grave deficiência auditiva, né, de tanto surdez quanto de fala, o sonho dele, ele tinha um sonho que ele falava com a mãe dele, que era não usar óculos. Assim, pô, já não fala, já não escuta, já tem que usar um óculos, fundo de garrafa. Ele se sentia muito mal com isso. E a mãe o levou para ver se existia alguma possibilidade. Eu falei com ela, evidentemente, as limitações do tratamento e tudo, e coloquei para ela. E chegamos à conclusão que se a gente reduzisse a dependência de óculos, ele já seria bastante satisfeito. Então, como você disse muito bem, eu indiquei nele um H-LASIK em 2009 para corrigir essa hipermetropia. E desde sempre, eu tenho comigo o seguinte, vocês podem observar, toda hipermetropia alta que eu opero é a hipermetropia que a gente chama de mista, que é com cilindro negativo e uma hipermetropia alta com cilindro negativo significativo, evidentemente uma córnea sem ceratocônia. Esses casos, vocês podem observar, eles são mais estáveis e o resultado refracional é melhor do que na hipermetropia pura. Hipermetropia simples, frequentemente você tem uma regressão gerando um astigmatismo irregular. Guardem isso. Então, está aí o planejamento. Vamos continuar. então, em julho de 2009, ele foi submetido ao HLASIK-AO, planejamento de mais 5,5 com menos 4 a 180 no olho direito e mais 5,5 com menos 3,5 a 170. O tratamento não foi esse, essa é a refração. O tratamento está Ah, aqui, ó. tá. Tratamento foi feito com cilindro positivo. Ah, sim, Deixa eu ver, tá muito pequenininho. Então, Então foi mais um e mais um e meio. meio, mais 4, eixo a 90. Ah, tá. E no outro olho foi feito mais 2, mais 3,5, eixo 85. Ok? Foi feita a Uhum. transposição do cilindro. Muito bem, isso em julho de 2009. Continua aí. Então, Tá aí 6 agora. horas. Esse aqui, 6 horas após o LASIK, a acuidade visual já estava 0,6 AO sem correção. Eu sempre vejo o É, paciente no mesmo dia por causa da DLK, por causa de estrias do flap, centramento do flap, às vezes o paciente coça o olho, qualquer coisa. Então, eu sempre gosto de ver no mesmo dia. Bom, então, foi feito o LASIK e está aí agora, continua então. Em hum, 2011 ele voltou, 2 anos depois, ou um ano e meio depois. Sem queixas visuais, refração estática de mais 1,5, 0,8, mais 1,5 com menos 0,75, 0,8 também. Aham. Depois, em 2013, 14, 27 anos, ainda sem queixas, a refração plano com 0,8 e no olho esquerdo mais um com menos 1,5, 0,8. Praticamente plano com equivalente esférico plano nos dois olhos. Uhum. Então, A gente 27 só. anos. Diga. Qual que era a acuidade visual dele antes? Ali eu acho que não tinha. 0,8. Tem Ah, lá, tá. lá 0,8, em cima achei. tem Uhum, 0,8. Tá? tá. É comum, gente, a gente perder linha de visão no tratamento do H-LASIK, tá? Mas nem por isso o paciente fica insatisfeito. Então vamos lá, continua. Nós estamos agora em Depois, em 2015. 2015, também sem queixas. E aí foi tendo a regressão, né? Mais 2 com menos 0,75, mais 3,5 com menos 1,5. Depois, aí foi passado então o óculos para dirigir. Então, ele é o seguinte, veja bem. Aí ele já estava dirigindo, estava com 28 anos. Você observa que a topografia está muito estável durante Uhum. todo esse período. Ó. Aqui, ó. Ela era 46, 47, 47, 46 e pouco, 46,90. Estava bastante estável, para minha surpresa, porque era de se esperar uma regressão mais significativa. Nós estamos falando já de 6 anos, né? Então, como ele já estava dirigindo, para dar mais segurança, mais conforto, o paciente que já não escuta e não fala, você tem que dar pela melhor a qualidade visual. E passar um óculos para quem já operou, gente, não é sinal de fracasso.
é sinal de segurança. Você põe sempre dessa forma. Não, você não vai usar os óculos constantes, mas você, quando precisar, por questão de segurança, de conforto, você usa o óculos. Em 2021, ele voltou. Em 2021, com 33 anos, usando óculos apenas para dirigir, com a refração mais 1,75, menos 0,75, mais 3,25 menos 1. Então, foi mantido os óculos para dirigir e manter o controle da escavação. Uhum. Vocês observam, gente, que o tratamento do H-Lasik, ele altera mais o K1 do que o K2. Por isso é que, às vezes, a gente tem uma correção, por isso que o astigmatismo é importante na correção da hipermetropia. Ele diminui essa diferença e eleva mais o K1 do que o K2. Você observa que nessa topografia, olha aqui que legal, 42,60 por 43, 43,71, 45,92. Lá atrás, ele estava com 40 e... 46, 42, 46, 44, depois do tratamento 47, 45, ou seja, a gente não aumenta muito o K2, a gente aumenta mais o K1, por isso que não leva assim a um ceratocone induzido. Evidente que você tem que ter uma pré-operatória também que não seja muito alta, né? Uma ceratometria. Bom, então, aqui esse paciente, quando estava com suspeita de glaucoma, o campo visual dele muito normal, foi repetido. Aí nós já tivemos tecnologia mais apurada, o OCT dele mostrando que estava tudo normal. Muito bem. Então, Juliano, o que é que nós aprendemos com esse caso? Vamos lembrar. Paciente de 20 e poucos anos, com mais 5,5, com mais 5, né? Mas vamos lá. Mais 6, É mais 6, né? Então, alta hipermetropia tem regressão em níveis variáveis, menos estável e preciso que a miopia. Ao contrário da miopia, regressões leves são bem toleradas. O H-Lasik é mais estável que o HPRK, especialmente em graus mais elevados e pacientes mais jovens. Se tivesse alta hipermetropia com ET, a cirurgia não seria uma boa indicação. Neste caso, o grau residual é desejável devido ao XT. Vocês observem que desde o primeiro controle dele, lá atrás, com 8 anos, ele já tinha o XT. E ele não. O XT é menos embriogênico do que o ET. Então, como ele tinha um XT, a gente sempre hipocorrigia para ajudar a controle do XT. Por isso que se ele tivesse um ET, não deveria ser operado. O tratamento da hipermetropia mista com cilindro, Positivo. a maior elevação do K1 do que de K2, eleva menos o K máximo. Peraí. Mas aqui o cilindro positivo depois da transposição, né? Já, que você está dizendo. Não, exatamente. Você deve usar o tratamento da cirurgia mista. Quando você fala mista, é que você tem hipermetropia com cilindro negativo. Mas você deve usar o cilindro positivo para o tratamento. Tá. Ficou Entendi. meio confuso mesmo. Ao indicar tratamento para hipermetropia, deve ficar claro ao paciente: o tratamento é desafiador. O objetivo é reduzir a dependência de óculos. Não há como saber quanto haverá de regressão. Quanto maior a hipermetropia e mais jovem o paciente, maior a regressão. Não é incomum a perda de linha de visão, da melhor visão corrigida. Evite operar pacientes cuja expectativa do procedimento não pode atender. Receitar Cuja óculos para expectativa o procedimento não pode atender. Não pode atender. Receitar óculos para dirigir ou cinema trazem segurança e conforto. Não considere um mau resultado. Valorize o ganho. O perfil do paciente é fundamental. Avalie o impacto da redução da dependência de óculos em sua vida. O tratamento da hipermetropia mista, associado a alto astigmatismo, é mais estável que o da hipermetropia simples ou com baixo astigmatismo. Se o paciente questionar as limitações do tratamento de hipermetropia, não opere. Então, gente, é um caso que eu considero extremamente desafiador. Muitos colegas não operariam porque estariam tratando o olho. E tratando o olho está certo. Realmente não deveria ser tratado. Porém, você observa que o paciente ficou muito feliz durante todo esse tempo, está controlando. Desde esse paciente me acompanha, como é que é, 98, né?
Até agora, esse paciente teve lá recentemente. Quer dizer, mais de 20 anos. Paciente extremamente satisfeito. Hoje ele está com 30 e tantos anos e continua usando óculos, eventualmente é o que ele queria. Porque eu tratei o paciente, não tratei o olho do paciente. Isso faz uma diferença muito grande. Eu não olhei hora nenhuma para o bolso dele. Eu olhei para a sua necessidade. E o paciente e a família entendeu isso. Todas as limitações foram colocadas e, felizmente, ele teve um resultado excepcionalmente bom. Ok? Muito bem. Agora, se tivesse uma regressão importante e tudo, esse paciente teria ficado algum tempo sem óculos, pelo menos naquela fase onde ele tinha maior resistência ao uso do óculos. Mas, felizmente, conseguiu, o objetivo foi atingido, que foi de reduzir muito a sua dependência. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? É difícil fazer refração, né? Eu já atendi paciente surdo-mudo, mas assim, os que eu já atendi, o paciente comunicava de alguma forma, tipo, a letra ele entendia, ele meio que tentava falar o nome da letra, mas esse paciente, pelo jeito, ele não falava, né? Quando você tem um paciente que tem a surdez sinalizada, você deve usar a tabela com E-Game, porque aí você explica para ele. Geralmente, quem vem com o paciente é alguém que entende, que se comunica em braille. Então, você explica para o acompanhante que como é que é a leitura do e-game, né? Os dedinhos para cima, para baixo, para o lado, para o outro, e o Uhum. paciente orienta, explica muito bem o que ele está vendo. Tá certo? A acuidade visual você consegue medir de uma forma bastante satisfatória. Esse paciente, gente, eu trato esse paciente há tantos anos que eu não sei como, mas eu entendo o que ele quer dizer assim com sinais de Braille. Assim, é uma pessoa assim, já tão conhecida que a gente se comunica, não verbalmente, evidente, mas através de sinais e a gente se comunica muito bem, porque a gente tenta entender um ao outro. Então facilita. E, além de tudo, ele é um atleticano apaixonado, sempre vai lá para falar do Galo e isso facilita a nossa interlocução. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Arnaldo? Ô, Reinaldo, eu, Reinaldo, Opa, vamos lá. Tem uma pergunta aí. Vamos lá. pode falar, Lucas. Vai. no início eu fiquei um pouquinho com medo também de operar esse caso, porque não foi o que aconteceu, né? Mas, assim, tinha um K2 de 46. Então, se a Aham. gente fosse levar em consideração a regra que a gente viu lá na aula, que cada uma dioptria em curva que a gente tira aumenta em curva, né? Uma dioptria e aumentar pelo menos uns 3,5, aí chegando a 49. E não é Então, o eu que acontece, né? fiquei com medo de dar muita aberração na corda. Mas não aconteceu isso com ele, né? Mas será que a gente pode sempre pensar nisso? Tipo, fico em Ó, dúvida, né? os livros falam que você tem uma relação de 0,8 para 1. Eu não acho que chega a 0,8, eu acho que é menos. 0,7, 0,6. Você observa o seguinte: olha aqui a, olha aqui a topografia desse paciente antes e depois. Antes ele estava 42, 46. Agora, 42, 43,5. Tudo bem que aqui é em outro equipamento, mas a diferença não é tão grande. Olha aqui, 42, 45, 43, 46. Você observa que não existe uma proporcionalidade, principalmente quando você tem um cilindro associado e você faz o cilindro positivo. Se eu tivesse apenas hipermetropia, eu não teria operado, porque o resultado não ia ser bom. Ia ter muita regressão, porque ele ia levar muito a cerotometria desse paciente. Aí sim você poderia ter baixa de qualidade de visão. Por isso que eu falei, o astigmatismo misto, ele eleva menos a ceratometria e dá melhor resultado, mais estável. Ok? Ok, Reinaldo, só Oi. corroborando aí o que você comentou, ontem eu operei um paciente jovem, hipermétrope, um paciente, a refração do olho direito dele era mais 2,5, com menos 2,5 a 60, e o olho esquerdo Ah, mais 3,25, com menos 3,5 a 70. caso Paciente com a excelente. topografia.
topografia absolutamente normal, astigmatismo simétrico, ortogonal, só que tinha um problema. Tinha uma córnea de 470 micra. Então, realmente não era um paciente que se prestava para o LASIK. A minha opção para o hipermétrope sempre é o LASIK. Mas como ele tinha uma astigmatia, uma hipermetropia com astigmatismo misto, eu fiz um tratamento Streamlight nele, usando cilindro positivo, corrigindo a hipermetropia em meia dioptria, e surpreendentemente, hoje ele Vai chegou, ficar ele é de bom. Divinópolis. Não, só para você ter uma ideia, hoje ele chegou querendo ir embora para casa dirigindo. Ele falou que a visão estava tão boa que ele Aham. já se sentia apto a voltar dirigindo para Não, mas esses Divinópolis. resultados são bons, sim. Eu, Eu não tenho eu, preconceito com hipermetropia. Eu opero muito hipermétrope. Agora, uma coisa que me chama agora atenção aí é o Streamlight. Você conseguiu fazer Streamlight na hipermetropia? consegui fazer, porque o Streamlight até mais 3 você consegue, entendeu? O Streamlight ele te deixa ir até 3. Se você tentar colocar 3,5, você não consegue. O Ah, máximo tá. é 3. Doutor Entendi. Então, deu Eu achei que tivesse exatamente no mais de que. 3 esse paciente. Não, ele tinha 2,5, mais 2,5 com menos 2,5 no olho, e mais 3,5 no outro. Ah, Só que entendi. 3,5 não tem jeito, eu coloquei 3, Entendi. entendeu? E fiz mas o surpreendente é que ele chegou hoje tão satisfeito que ele já queria ir embora dirigindo hoje com Não, é 24 horas de muito cirurgia, legal. né? Funciona Então é muito um bem. paciente que realmente ele vai ficar muito satisfeito. Não, Então é Arnaldo, vai. isso. Bom, pode falar, só, Ana. Ana até filmou essa cirurgia ontem lá para mim. só Vamos uma lá. pergunta. Em relação à dor, ele queixou de alguma coisa? Você sentiu diferença em relação Não, ao pé ele, tradicional? que, ele queixou desconforto, sensação de areia nos olhos, e ontem à tarde ele me ligou perguntando se ele estava tomando Toragesic, se ele podia tomar algum analgésico adicional. Então eu liberei para ele um comprimidinho de Novalgina, de pirona, e ele hoje já chegou super satisfeito e já relatando uma qualidade de visão muito boa e já querendo voltar para o Divinópolis. Naturalmente que eu vou segurar ele aí alguns dias. Até Então, você porque o pai achou, dele operou de catarata de manhã. Ele levou o pai para operar a catarata às 6 da manhã e ele mesmo operou ao meio-dia. Então, os dois vão ficar aí nos próximos dias, mas o resultado é excelente e ele está muito satisfeito. Muito Muito bom. bem. Alguém É, gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? bom, Então vamos lá, é, Reinaldo. vamos lá. Esse aqui vocês estão vendo uma paisagem maravilhosa do Vale do Douro, do Rio Douro, em Portugal, lá perto do peso da régua. Lembrando que essa região era a única região vinícola de Portugal até a década de 70, durante até o regime salazarista. Como um governo fascista e populista, ele não permitia que se cultivasse uvas no restante de Portugal. E aqui é uma região muito acidentada, então toda a colheita, a plantação, tudo é manual, por isso que é tão difícil e tão limitada a produção. Com a morte do Salazar, toda a região do, do, as outras regiões de Portugal, do Alentejo, passaram a produzir, ser plantadas uvas e passaram a plantar, e lá é muito plano. Então começaram a fazer vinhos de alta qualidade, com um processo mais moderno do que aqui do Douro. E a justificativa para não se plantar no Alentejo é que era para se plantar hortaliças para alimentar o povo. Evidentemente que o povo hoje é muito mais bem alimentado com a venda de vinho, que tem alto valor agregado, do que com hortaliça. Mas isso aí faz parte né, desses regimes totalitários. Então, vamos lá. Quem quer? Vamos falar um pouquinho agora de uma situação que está cada vez mais rara, né? Os pacientes hoje que já fizeram RK na década de 70, hoje já estão operando de catarata. Então, quem vai falar desse caso para nós aí? Vamos chamar a doutora Ana Maria para apresentar esse próximo caso aí. Então, vamos lá, Ana. Feminina, 52 anos, primeira consulta. RK, 30 anos, relata ceratocone. Não se adaptou com lente de contato, apesar de usá-las, descartáveis. Apesar de usá-las socialmente.
na refração do olho direito, mais 3,5 a menos 1, eixo de 100, visão de 0,8. Olho esquerdo, mais 5,5, menos 2, eixo de 60, visão de 0,7. Tá. E aí, o que você faria com esse paciente? Vai aparecer para vocês aí, viu? Pacientes com pós-RK. Para mim nunca apareceu assim, não. Deixa eu ver. Conduta, óculos facultativo. O que você faria com esse paciente, hein? É um paciente que tem uma alta hipermetropia, ele operou, quem opera é porque não quer usar óculos, Uhum. e agora ele tá usando gelatinose porque não consegue usar rígida. Fazer o que com esse paciente? Bom, na época, em relação a faco refrativo, né, não tinha essa. Esse paciente chegou quando? Só para eu situar. Hum, Chegou aqui, ó. recentemente. Realizou há Não, 30 anos. 2013. Ah, tá. Março de 2013. Ah, sim, então já tinha já as coisas. Tá, faco refrativo não, pela época ali, né? Você Então, já faria uma, descartaria a lente. Oi? tentaria uma lente rígida, Então, óculos. já ele não se adaptou à lente de contato. Então, assim, acho que inicialmente não, pelo fato já do paciente já não ter adaptado, sabe? Uhum. Talvez eu não pensaria nas lentes. Mas também não deixa de ser uma tentativa. Dependendo da qualidade da lente, pode fornecer mais conforto. A lente de contato pós-refrativa, gente, realmente é um desafio. Essas córneas são muito irregulares, elas são muito obladas, têm um aplanamento central muito grande. Esse aplanamento central, muitas vezes, ele é progressivo. E as lentes, você não consegue uma lente com um bom padrão, elas formam bolhas centrais por causa desse aplanamento excessivo. E realmente são pacientes que já tinham resistência ao uso de lente de contato e que normalmente não eram bons usuários de lente. Então, a adaptação é realmente desafiadora. Óculos esse paciente já usava. Lente de Uhum. contato usava com baixa de visão. Então ficou pouca alternativa, né? Porque você não vai fazer um PRK, um ASIC nessa córnea que já tem uma curvatura inferior ali, importante, paciente com ceratocone. Então, a gente não vai fazer as técnicas convencionais, né? O que você faria com esse paciente? Então, eu vendo a opção aqui de, a princípio, de lente mesmo, porque as técnicas ali, a faco refrativa seria uma opção atualmente também, mas as Será que esse técnicas paciente. convencionais. Será você está vendo algum ceratocone nesse paciente? Então, eu tô falando que tem uma simetria aqui, uma alteração inferior, né? A curvatura ali, o cerato É, tá veja bem, essa elevação posterior é um artefato. na da lente. Esse aplanamento central, quando o topógrafo mede, o disco de plástico mede, ele mede a distância entre os anéis. São 22 anéis. Ele mede essa distância. Então, ele cria um gráfico de cor que é proporcional a essas, ou melhor, que não é proporcional, porque o número de cores é muito pequeno em relação ao número de anéis. Então, o que acontece? Você tem aqui um artefato. Aqui está dizendo que Uhum. tem 66, esse fazer nunca vai ter 66. Você imagina, se no centro Não, tem olha o 30, cerato. a periferia tem 66. Existe uma diferença de 30 dioptrias. Isso aqui é um artefato. Esse paciente não tem ceratocone. Quando você aplana muito o centro, a área que não foi aplanada, que é a média periferia e a periferia, elas têm uma relação relativa de elevação. Uhum. Ok? E ali, no caso mesmo, 63 e a cerato ali 37, 33. Pois Não, é. não dá. A ceratometria correta é a central. Aquela periférica é um artefato criado pelo topógrafo para poder explicar essa diferença de curvatura, porque no centro foi feito um aplanamento, na periferia não. Então dá essa diferença e o topógrafo constrói esse mapa. Mas se você for medir no ceratômetro, em qualquer lugar dessa córnea, ele não vai chegar nunca a 60, 50, 40.
vai estar uma diferença muito menor. Então, considerando que esse paciente não estava querendo usar óculos desde sempre, né? E durante algum tempo ele conseguiu usar lente gelatinosa para poder não usar óculos, esse paciente vai acabar tendo mais complicação e insatisfação com essa lente gelatinosa. E o LASIK funciona muito bem pós-RK, gente. Eu não tenho experiência nenhuma com PRK pós-RK, mas tenho uma experiência muito grande. São dezenas e dezenas de casos, muitos deles eu que operei, de RK. Então, aqui vocês observam sempre cilindro positivo. E o que eu falo com vocês? A correção, sempre quando tem uma associação com astigmatismo, ela dá um resultado melhor. Então, vocês observam que o tratamento foi feito com cilindro positivo. Então, vamos continuar aqui. Observa aí agora as topografias, sempre mostrando uma ceratometria totalmente irreal. 62, 60, isso não existe. Observa a topografia pós-operatória, que era 37, 30 e qualquer coisa. Olha agora como é que está, 38, 41, mostrando um astigmatismo muito alto que, na verdade, não tem na refração, porque a córnea é tão irregular que o topógrafo constrói também essa diferença do centro para a periferia e constrói um mapa como se fosse um astigmatismo. A topografia pós-RK, ela não espelha a realidade visual do paciente. Você observa aqui, o pré-operatório, pós-operatório aqui, ó, você observa que esse paciente teve um resultado bastante estável. Aqui está com 8 meses, aqui 1 ano e meio, 2 anos e meio. Você observa que está com 42, o máximo aqui, ó, 38, 38,5, 42. E ele era 35, 38. Então, olha o que esse paciente aceita. Nada. Ele está plano. Uma topografia que mostra um cilindro de 3. Então, a gente não deve olhar esses pacientes operados de RK, pacientes que têm córneas irregulares, isso vale para o ceratocone também, você não deve avaliar o resultado visual baseado na topografia. A topografia vai te ajudar em relação a propor algum tratamento se for necessário. Então, vocês observem que o paciente está mantendo a acuidade visual de 0,8 sem correção, usando o óculos só para perto, porque ele queria usar óculos só para... Ele não queria básculo. Então, coloquei esse paciente o mais próximo da metropia. Na verdade, era mulher. Essa paciente, já com 52 anos, observa como é que ela ficou depois da cirurgia. Depois da cirurgia, fiquei até mais feliz. Meu sorriso mudou. Olha que trem. Parece poeta, né? Observe agora, aqui, a sensibilidade ao contraste. Esse é o problema. Essa córnea já tem tanta aberração que você não consegue, mesmo melhorando a felicidade dela, você não consegue dar a esse paciente uma boa qualidade de visão. E observe que estava sem correção. Estava plano. Estava sem correção, sem ametropia. A qualidade de visão não é boa, não é pela hipermetropia, é principalmente pela RK. Observa essa paciente agora, ó. Ela operou lá atrás, né? Já está aqui, ó, 2017. Aqui, ó. Se você for levar em consideração isso aqui, ó, esse topógrafo aqui, ele já é muito mais eficiente do que essa primeira geração. Você observa que aqui onde estava lá 60, aqui, ó, 60, observe que em 2017, antes dessa topografia, aqui mostrava 47. Isso foi uma evolução dos topógrafos, né? Então, a gente tem que avaliar com muito critério essas topografias. Observa que em 2019, ó, 39, 41, 39, 40, 41. Ou seja, um resultado muito bom, apesar de ter uma córnea inicial muito irregular. Então, gente, a hipermetropia pós-RK é um tratamento muito eficiente, principalmente nas minhas mãos com LASIK. Eu sei que vários colegas fazem PRK. Falo até que o RASE produzido pelo RK aumenta a cicatrização das incisões. Eu não tenho essa experiência. A minha experiência é com LASIK e meus casos são muito bons com LASIK. Então vamos lá, Júlia. O que a gente aprendeu com esse caso aí? Pacientes pós-RK são muito gratos por terem ficado muitos anos sem os óculos. Pacientes pós-RK têm menor exigência de qualidade visual. A topografia é um exame complementar. As incisões abrem com frequência durante a sucção do microcerato. O
o paciente deve ser muito bem orientado para os cuidados pós-operatórios. A adaptação com lentes de contato corneanas é um desafio. Colocar a possibilidade de lentes esclerais ou semiesclerais se a lente corneana não for possível. Os pacientes devem ter uma expectativa realista sobre o resultado refracional. O objetivo é reduzir a hipermetropia, apenas isso. A cicatrização a longo prazo interfere no resultado final. Córneas muito planas geram aberrações de alta ordem. A satisfação após o tratamento se deve à redução da metropia, mas também à melhora da qualidade visual. Para hipermetropias mais altas, devemos considerar a faco refrativa com lio tórica, sempre que o astigmatismo não for muito irregular. Boa acuidade visual com os óculos. O conceito de velhice envelheceu. Considere a possibilidade de melhoras de visão e de qualidade de vida com a cirurgia refrativa. Usuários de lente de contato, hipermetropia pós-RK, surpresas biométricas e astigmatismo residual pós-faco. O objetivo da cirurgia refrativa é atender à expectativa do paciente e não a do médico. Considere os prós e contras da faco refrativa. Lembrar sempre, gente, que a gente nunca deve criticar um colega, porque a conduta que ele fez não foi apenas em relação aos olhos. Ele pode ter tentado atender a expectativa do paciente. É lógico que a gente também tem que ter uma expectativa realista, de não ficar querendo achar que a gente vai ter nas nossas mãos um resultado diferente que todo mundo tem, né? É aquela coisa, fazer sempre do mesmo jeito, esperar um resultado diferente, isso não acontece. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, um dos principais desafios que a gente tem em adaptação de lente de contato e reabilitação visual são justamente os pacientes com hipermetropia progressiva que foram submetidos aí a RK na década de 80 e 90. E a maioria desses pacientes hoje em dia eles estão na faixa etária aí de 60, 70 anos de idade e já estão com uma catarata para ser corrigida e eles relatam atualmente a melhor opção que nós temos para o paciente portador de hipermetropia progressiva pós-RK realmente é a cirurgia de catarata. Eu nem falo que é faco refrativo, porque a maioria deles já está com seu cristalino já bastante comprometido. E eles ficam muito satisfeitos e o resultado normalmente é excelente. Gente, olha esse caso aqui, ó. Mais 7, mais 8,5 com menos 3. A gente sabe que não é possível fazer essa correção, né? Então, a gente também tem que saber até onde ir. Esse paciente aqui, então, foi orientada que não tinha condições de fazer a cirurgia na córnea. Vou passar rapidamente aqui. Mantive os óculos, fiz a propedêutica de glaucoma, orientada para a cirurgia precoce de catarata, em função da alta hipermetropia. Esses pacientes, às vezes, também, com alta hipermetropia, que tem também uma córnea muito plana, eles passam a ter uma câmara anterior muito rasa, porque a córnea é plana e o cristalino entumece com a idade, então eles podem começar a ter também aumento de pressão. E, às vezes, a gente até pode justificar a cirurgia por um tratamento preventivo de um glaucoma por ângulo estreito, né? Então, vocês observem que quando a gente tem uma hipermetropia muito alta, a solução, gente, como uma miopia também muito alta, você observa como é que as miras são irregulares, é realmente planejar uma faco refrativa, aqui mostrando a cirurgia já realizada, mostrando as incisões, e o paciente, depois do pós-operatório, ele ficou com uma refração de -1 com -2,5 a 90 e plano com -2,5 a 90, 0,8, foi passado para ele um multifocal. Então, alguém lê para nós aí o que nós podemos aprender com esse caso aqui. Posso ler aqui. Vamos lá. A avaliação de comorbidades deve ser feita, mesmo não sendo na área refrativa. Gera no paciente a percepção de cuidado e constrói uma boa relação médico-paciente. Cirurgia refrativa corneana tem limitações,
A correção de graus extremos induz aberração de alta ordem com baixa qualidade visual. A indicação de cirurgia de catarata a um paciente que veio para uma refrativa é mal recebida. Se não existe uma relação de confiança com o médico, essa relação dificilmente se constrói na primeira consulta. Outra razão para não indicar fármaco, a catarata não justificava o BAV. A córnea muito aberrada pode limitar a melhora da visão após a fármaco. Ao indicar uma faca refrativa, lembre-se que esse procedimento foi aprovado pelo CFM para hipermetropia após 55 anos. Nosso objetivo é atender a expectativa do paciente. A acuidade visual 0,5 pode atender a um perfil e 0,7 não atender a outro perfil. Não avalie o desempenho visual apenas pela acuidade visual. Qualidade visual pode estar preservada em uma acuidade visual de 0,5, mas não em uma de 0,8. Quando o paciente não aceita a indicação de LIO, da LIO mais adequada ao seu caso, deve ficar claro que o resultado visual não será o ideal. Devemos atender a expectativa do paciente. Então, gente, a gente tem que lembrar que o cirurgião refrativo ele tem que considerar também como ferramenta não apenas LASIK, PRK, trans-PRK, mas também lentes de contato e também, esse aqui foi uma... Vou só adiantar, porque esse filme não está editado. Você observa que é um paciente muito jovem, com cristalino muito transparente, já está aí a colocação da lente. Essa cirurgia durou total menos de... Foi aqui 6 minutos, 7 minutos. Então, aqui está o resultado final. É um resultado aqui, o Aquaport, né? Aqui mostrando todos os tempos cirúrgicos, desde a introdução da lente, centralização e fechamento da pupila e hidratação da incisão. Então, a gente tem que lembrar que eu posso até não fazer lente fásica, mas se for a melhor indicação para o paciente, tem que orientar o seu paciente do que é melhor para ele. Ah, mas eu não faço LASIK. Puxa vida, se é a melhor indicação, você vai ter que aprender a fazer LASIK, porque é uma cirurgia muito boa e muito segura. Agora, tem suas complicações, então a gente tem que saber, né, as vantagens e desvantagens de cada técnica. Aqui mostrando aqui a lente já na posição, observem a distância dela do cristalino, né? Aqui já mostrando o resultado final, olha lá o Aquaport. Então, a gente tem que ter todas essas possibilidades. Lente de contato, lente fásica, além das cirurgias corneanas, evidentemente. E a faca refrativa também para esses casos extremos. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Na realidade, o arsenal do profissional que trabalha na reabilitação visual, ele tem que ter dentro da caixa de ferramenta dele, tem que saber fazer o LASIK, PRK, tem que saber adaptar a lente de contato e tem que saber tratar a ceratocone, até porque a maioria dos pacientes que nos procuram com interesse em cirurgia refrativa são portadores de ectasia corneana e muitas vezes nem sabem. Agora, se você não tem familiaridade e expertise com alguma determinada técnica, como implante lente fásica, você tem que ter um colega que você possa indicar e que possa fazer uma parceria com você para fazer os seus casos. A melhor indicação é aquela indicação que vai resolver o problema do paciente, não aquela que você tem mais expertise e mais prática. Ou seja, a gente tem que saber até onde que a gente deve ir e quando que a gente deve, simplesmente, se você não faz aquele determinado procedimento, você indicar para um colega. Quem não tem nenhum demérito nisso, muito pelo contrário. O paciente fica extremamente satisfeito se você, por exemplo, se você não faz plástico ocular, é muito melhor você chamar um colega da sua equipe que faça do que você resolver fazer um procedimento que você não tem ainda a experiência e a destreza necessária, ok? Então é isso. Alguém gostaria de acrescentar, fazer alguma pergunta? Então é Bom, isso, gente, então Reinaldo. é isso aí, gente. A semana que vem o que que é?
Semana que vem é. Deixa eu ver aqui. Quem é que vai dar aula semana que vem, pessoal? Semana É, que sou é eu. avaliação de presbiopia. Sou Lucas. Ah, ok. Ah, é um caso legal, uma situação legal. Então é presbiopia, tratamento da presbiopia. Presbiopia. Ok, Exatamente. vamos Então, selecionar uns pessoal, casinhos obrigado, aqui. Reinaldo. Falou, gente, uma Excelentes boa noite a todos casos. aí, um bom final de semana para Ótimo. vocês. Falou, Boa gente, um noite, abraço. pessoal. Tchau, boa noite.